Então, muito bom dia, caros amigos. Eu com este vídeo vou iniciar uma série de vídeos no capítulo da mecânica. E para começar, vou começar por contar esta história, a história do macaco. Vamos supor que eu tenho aqui uma árvore. E no topo da árvore está aqui, digamos, um macaco. Todo contente, está aqui um macaco. A certa altura aparece aqui um caçador. Estes indivíduos que gostam de matar tudo, não é? E aponta a arma ao macaco. Digamos que a bala vai ter uma velocidade inicial que eu vou designar por, sei lá, V0. Há de ser um vetor mais ou menos assim, não é? V0. E, portanto, a intenção dele é mesmo matar o macaco. Eu estou a supor que estamos em condições ideais. Quer dizer que não há atrito. E vou supor mais uma coisa importante. Vou só supor que a bala não tem peso. Ora bem, se a bala não tem peso, não existe qualquer força que seja exercida sobre a bala. E agora vamos pensar no seguinte. Eu vou aqui colocar um referencial. Seja este o eixo dos Y, seja este o eixo do X. Esta velocidade inicial pode ser decomposta em duas. Uma segundo x, e será V0 cosseno de alfa, supondo que existe aqui um ângulo alfa. Digamos que isto é o valor, digamos, absoluto, né, desta velocidade vetor V0 segundo x, digamos a coordenada, né, segundo x, e também segundo y, penso que é fácil de entender que é precisamente V0 seno de alfa. Ora bem, a questão que se põe é a seguinte: qual será a trajetória, portanto, da bala numa situação destas? Dado que não há nenhuma força, não é? Não há nenhuma força que se está a exercer sobre a bala, nós vamos ter, ora segundo o eixo de x, ora segundo o eixo dos y, dois movimentos uniformes. E quer dizer, eu posso dizer que segundo x, o x, a distância percorrida x, há de ser igual à velocidade, que é V0 cosseno de alfa, vezes t. E o y há de ser igual a V0 seno de alfa vezes t. Então, com estas duas equações, é fácil, digamos, exprimir y em função de x. Então, esta ligação permite-me isto. Isso, aliás. Ou seja, eu da primeira equação posso facilmente dizer que x sobre V0 cosseno de alfa é igual a y sobre V0 seno de alfa. Penso que é fácil de se entender isto, porque eu aqui tiraria, não é? Explicitaria o t, e t seria igual a x sobre V0 cosseno de alfa. Aqui explicitaria o t, aqui, e seria y sobre V0 seno de alfa. Dado que o t é o mesmo, eu facilmente encontraria, não é, esta igualdade. Então, multiplicando esta igualdade por V0 seno de alfa, eu vou obter y igual a V0 seno de alfa sobre V0 cosseno de alfa vezes x. Dado que, quando eu multiplico por V0 seno de alfa, o y fica explicitado. Isto é o mesmo que dizer que y é igual a tangente de alfa x. Tudo bem. Ora, isto representa precisamente uma reta, não é? Então, se a distância daqui até aqui é x e daqui até aqui vamos supor que é y, claro, isto segue precisamente esta trajetória retilínea que é, digamos, cuja equação é a equação desta reta. Repare-se que tangente de alfa é o declive m da reta, e o declive m é dado pelo tangente de alfa,
e a reta passa na origem. Quer dizer, em condições destas, o macaco não tem hipótese. E, portanto, o que aconteceria é que o macaco iria morrer, não é? Mas não é isto que se passa, dado que a bala, não é? A bala tem massa, portanto, tendo massa tem um determinado peso. Segundo a lei de Newton, esse peso é igual a m vezes g, sendo g a aceleração da gravidade. Ora bem, o movimento que se irá passar será qualquer coisa mais ou menos, não é? Assim. Aliás, a trajetória, não é? Do movimento será uma coisa mais ou menos assim. Tudo bem. E assim a Faro, quer dizer, se ele disparar assim, nessa situação em que o V0, né, está mesmo assim, então o macaco vai ter sempre sorte, porque se não se mexer, ele fica intacto, fica vivo. O problema é se ele se mexer. Ora bem, em primeira análise vamos tentar então descobrir a equação deste movimento. Assim, onde aqui eu já estou a supor aqui um certo ponto P, digamos, aqui está a massa da bola, que está sujeita ao seu peso, que, como sabemos, é mg. E se eu considerar aqui um versor segundo x, que seja ele i, este vetorzinho aqui i, e aqui segundo y, que seja j, então também é fácil de entender que, na vez de escrever mg, vou escrever menos mg j, dado que eu estou a considerar o sentido positivo assim. Tudo bem. Então agora vou apelar, não é, à segunda lei de Newton, que diz que a força é igual à massa vezes a aceleração. Ora bem, então o que eu vou ter é que menos mg j há de ser igual à massa, claro, massa da bola, vezes a aceleração. Ora bem, agora eu vou considerar que existe aqui um vetor que me descreve, digamos, esta trajetória. Vou desenhá-lo a branco, que é um vetor, digamos, RT. A branco não, isto surgiu mais a cinzento, cujo biquinho do vetor, não é, me descreve, não é, a trajetória. Ora, como se sabe, a velocidade nada mais é que a derivada deste r em ordem a t. Como se sabe também, a derivada da velocidade em ordem a t é a aceleração, pelo que a aceleração há de ser igual ao dv dt, e sendo o v igual ao dr dt, surge facilmente que eu vou ter d2r, segunda derivada, dt2. O que me permite, não é, pegar aqui nesta equação e transformá-la. Ou seja, menos mg j há de ser igual a m d2r dt2. E agora estes m's podem cancelar, evidente. Ora bem, eu para encontrar então a equação do r, eu vou fazer uma integração. Mas que não é difícil, não é? Não é difícil. O integral de menos g, dado que g é uma constante, há de ser menos gt. Neste caso, menos gtj. E o integral aqui vir-me-á, como é fácil de entender, dr dt. dr dt. Que é precisamente a velocidade. Ou seja, eu vou obter que a velocidade há de ser igual a menos gt j. Claro que aqui eu tive uma certa distração, porque quando faço uma integração tenho que somar aqui uma constante, constante esta que é uma constante c, que neste caso tem que ser um vetor. Então aqui o que me falta mesmo é colocar aqui esta constante c. Eu vou procurar esta constante c. Vou procurar.
Mas a gente sabe que quando t é igual a 0, esta velocidade é a velocidade inicial v0. E esta velocidade inicial v0 é precisamente igual a v0 cosseno de alfa i mais v0 seno de alfa j, como vimos, aliás, logo no início. Isto quando t é 0. Quer dizer, quando t é 0, a minha velocidade v reduz-se a este vetor c. Então já sei quanto é que é o vetor c. Quando t é 0, o meu vetor c é igual a este v0. Então, está descoberta desta maneira, não é? Digamos uma equação para a velocidade. A equação para a velocidade nada mais é que v igual a menos gt j mais um c, que neste caso é mais v0 cosseno de alfa i mais v0 seno de alfa j. Então, agrupando, eu vou obter que v há de ser igual precisamente a v0 cosseno de alfa i mais v0 seno de alfa menos gt j. Integrando novamente a velocidade, neste caso, eu vou obter o meu r de t. Então o integral há de ser v0 cosseno de alfa, isto é uma constante, portanto t i, professor, mais v0 seno de alfa, que é uma constante, portanto vezes t, menos g integral de t, que é t quadrado sobre 2, ou seja, 1 meio de gt quadrado, j, mais um certo vetor k na mesma, não é? Mas aqui não há problema, porque quando t é 0, quer dizer, o vetor ainda não existe, não é? O vetor RT, é RT, não é? O vetor RT. O vetor RT é precisamente o vetor nulo quando t é 0. Existe velocidade, mas não existe o R, não confundir, não é? R, que é este vetor que, digamos, é o vetor, digamos, responsável por este movimento, ou pela trajetória deste movimento. Então eu posso aqui fazer uma coisa, é claramente tirar o k porque é 0, já o descobrimos, e então a expressão do RT é precisamente esta. Então agora a coisa, acho que é simples, quer dizer, eu tenho aqui esta parte que me dá, digamos, o movimento segundo x, e, digamos, a distância percorrida segundo x, e tenho aqui esta parte que me dá, digamos, a distância percorrida segundo y. E isto quer dizer precisamente o seguinte, voltando à história do macaco. Voltando à história do macaco, nós tínhamos aqui o macaquito, aqui sentado, não era, no topo, e nós vimos, não é, que esta distância percorrida aqui, não é, segundo y, se não houvesse, quer dizer, se a bala não tivesse peso, era precisamente v0 seno de alfa t. Aliás, que aparece aqui. v0 seno de alfa t, esta distância. v0 seno de alfa vezes t. E então esta, como acabamos de ver, é v0 cosseno de alfa t. E claro, teríamos uma situação destas. Mas agora repare-se em y, há aqui um decaimento, né? Há aqui um decaimento. Porque, digamos que o projétil não vai percorrer em y, v0 seno de alfa t. Vai percorrer sim v0 seno de alfa t, menos isto que aqui está. Quer dizer, vai fazer isto. Mais ou menos, não é? E aqui sim, vou obter v0 seno de alfa t menos 1 meio de gt quadrado. Tudo bem. Há aqui, digamos, uma diferença, né? Esta diferença.
esta diferença que existe, seja ele o ponto que eu quiser tomar, digamos, no instante t que eu quiser, esta diferença, é muito fácil de entender que é igual a isto menos isto, o que me dá esta diferença, precisamente, 1/2 de gt². Penso que as coisas estão mais ou menos esclarecidas. Então, neste momento aqui há o disparo. Tec! E o macaco, no instante do disparo, assusta-se e cai. Que distância é que ele vai percorrer? O macaco só está sujeito, portanto, ao seu peso. A aceleração é a aceleração da gravidade. E, portanto, o espaço que ele vai percorrer, isto trata-se de um movimento uniformemente acelerado, portanto, nós até já tivemos a debruçar-nos sobre isso, portanto, nestas equações que eu estive para aqui a mostrar, há de ser 1/2 de gt². Quer dizer, vai percorrer esta diferença. Então vai mesmo ao encontro da bala e traz. O macaco é morto. Quer dizer, e aqui repare-se, nem interessa a velocidade. A velocidade até podia ser uma velocidade, digamos assim, e o movimento ser assim, porque esta diferença era na mesma 1/2 de gt², e o macaco iria percorrer na vertical 1/2 de gt². Então, isto apenas vai depender de quê? É evidente do ângulo alfa, pois é evidente que se o ângulo fosse, por exemplo, muito pequeno, não é? Ou muito grande, poderia fazer assim, vir para aqui, e podia fazer assim, vir para aqui. Quer dizer, nós temos aqui uma morte, se isto se verificar, portanto, nestas situações em que a velocidade inicial, não é? Ele tenta mesmo disparar para o macaco numa situação destas, em que ele aponta mesmo, não é? A arma ao macaco. O macaco, no momento de disparo, assusta-se, cai, e o macaco vai, portanto, morrer. Quer dizer, se o macaco ficar parado, tem sempre sorte. Agora, se ele se assustar e cair, claro, vai sempre morrer. É um movimento que não vai depender das massas, repare-se, vai apenas depender da inclinação. Mas agora nós não estávamos a ver uma situação em que ele dispara mesmo na direção do macaco. Pronto, meus amigos, espero que tenham gostado deste vídeo, e foi com este vídeo, não é? E é, aliás, quero dizer, com este vídeo, que eu inicio uma série de vídeos no capítulo, portanto, da mecânica. Tenham todos um ótimo dia. Bom dia.